Sejam bem-vindos novamente. Sou André Vieira, sou fisioterapeuta. Hoje vamos começar falando sobre doenças específicas, condições específicas. De forma bem simples e direta, falar sobre artrose. Todo mundo já ouviu falar sobre artrose. Quando se fala em artrose, pensa logo aquele exame de imagem de raio-x com a articulação toda enrugada, degenerada, como se estivesse se acabando praticamente. Tá, gente? Então, aí pega aquele laudo médico, deu degeneração articular. O termo, gente, degeneração articular, não sei se vocês concordam comigo, mas parece um termo tanto pesado, concorda? Quando a gente pensa em algo degenerado, algo que está acabado, algo que está ruim, que não serve mais para o uso. Na verdade não é bem assim, gente. A gente não é como uma peça de carro porque está ruim, pouco gasta, que tem que se jogar fora, né? Na verdade não é bem assim. O termo degeneração articular quer dizer que está velho, ou seja, está com um aspecto mais velho que era para ser. Por exemplo, vamos comparar isso com um termo bem simples, a pele, nossa pele. Digamos, eu posso ter uma certa idade, ter uma idade tal, e minha pele aparentar ser mais velha do que eu realmente sou. Por quê? Eu não cuido bem da minha pele. Já tem outras pessoas que podem ter a mesma idade e cuidam tão bem da pele que apresentam ter metade da idade do que tem. Isso é muito normal. Então, da mesma forma, acontece isso com as nossas articulações. Tá? Depende de como a gente cuida bem delas ou não. Então, degeneração quer dizer que está mais velha do que realmente era para ser, de acordo com a sua idade, mais ou menos. Vamos usar esse termo para ficar mais fácil entender. Tá? Então, a artrose, segundo a Sociedade Brasileira de Reumatologia, que todo mundo a gente tenta colocar a artrose dentro das doenças reumáticas, mas segundo a Sociedade Brasileira de Reumatologia, é um desgaste da articulação, da cartilagem articular. Todo mundo sabe o que é uma cartilagem articular, porque todo mundo já teve alguma experiência, né? Quando a gente pega aquela coxinha de galinha, quebra aquela partezinha e tem aquela parte articular esbranquiçadinha e faz o contato ali com outra superfície articular para deslizar suavemente. Temos aqui um modelo de um quadril, por exemplo. Então aqui temos uma cartilagem recobrindo o osso para que o movimento seja suave. Tá? Então a artrose nada mais é essa cartilagem ficar enrugada, às vezes ter fissura e tal. Por quê? Está com um processo de desgaste devido a um mau uso, vamos dizer assim. Devido a um mau uso, condições genéticas, tá? São várias as condições que podem levar a isso. Tá, gente? O importante é o quê? Que essa cartilagem, essa superfície articular, ela fica com pontos quando fica sensíveis, tá? A cartilagem articular tem essa sensibilidade. Então, digamos, se eu for simbolizar a cartilagem articular por uma almofada, tá? Então, digamos aqui, simboliza o meu cotovelo. Como qualquer dobradiça tem um ponto médio, o final da dobradiça tem um ponto e o final da dobradiça na outra extremidade, ou seja, tipo o cotovelo. Ó. Final é aqui, final é aqui. Digamos que eu tenho um processo de artrose aqui, desgaste aqui. E eu começo a fugir desse desgaste, eu só vivo daqui para cá. Daqui para cá. Ou seja, eu não estico todo o meu cotovelo porque dói. Eu só vivo daqui para cá. Daqui para cá. Isso acelera o processo de desgaste porque aquela região que está com processo de artrose, ela precisa de um estímulo de remodelamento. Eu preciso movimentar naquela região. Então eu tenho que buscar uma forma de passar o movimento por ali. Porque o movimento é como se fosse engomando um tecido. Por mais que esteja uma prega, uma ruga grossa ali, que dói passar, eu tenho que encontrar uma forma progressivamente de ir passando ali. Tá? Então, aquelas pessoas sedentárias, por exemplo, que de repente começam a fazer exercício, tem artrose, mas de alguma forma eles vão fazendo exercício, eles se animam, eles não têm essa barreira de recuperação, eles procuram realmente melhores, tá? Ele enfrenta a dor. Então, temos dois tipos de pacientes. Temos os confrontadores, que confrontam a dor, e temos o evitador, ou seja, aquele que evita a dor, ele foge da dor, ele tem medo da dor, ele tem medo só em pensar que sentir aquela dor, fazer aquela tarefa, ele foge para não fazer aquilo. Eu não vou fazer nem aquilo que eu sei que vai doer, porque vai machucar, vai isso ou aquilo. Eu estou com degeneração, vai piorar. As pessoas pensam que fazer a tarefa porque doeu, senão está prejudicando mais ainda a articulação, está acabando assim, com a articulação. Não é bem assim não, gente. De forma alguma. Na maioria das vezes é o contrário. É necessário o movimento para ir remodelando esse tecido, essa cartilagem articular. Então, pacientes de artrose de joelho, por mais que seja artrose avançada, às vezes, a gente consegue, dentro do método Mackenzie, classificar como desarranjo articular. E desarranjo articular é uma condição clínica que apresenta preferência direcional e tem uma melhora clínica rápida e o efeito é duradouro, gente. Então a gente consegue isso e o paciente vive bem, consegue ter uma vida normal, tá? Uma artrose consegue ter uma vida normal, porque a gente dá um estímulo adequado àquele tecido. A gente encontra a carga
adequada para aquele tecido, a direção, o estímulo correto. A gente consegue remodelar aquele tecido, consegue melhorar a vascularização, a circulação naquela região, consegue dar um famoso, a gente chama de fator de crescimento tecidual, ou seja, quando eu estimulo um tecido de forma correta, esse tecido ele vai ficar mais jovem, ele vai crescer, ele vai ter uma nova circulação, ele tem uma nova remodelagem, uma nova produção de colágeno naquela região. Então tem todas as alterações fisiológicas que acontecem para esse tecido ir se regenerando. É como minha pele, tá? Se eu cuido bem da minha pele, ela vai melhorando, tá? Então, a maioria dos casos de artrose, a gente consegue explicar para o paciente como aquilo funciona como um corte, como uma região cortada. Por exemplo, se eu faço um corte no meu dedo, tá aqui meu dedo, eu faço um corte aqui, ó. Desenhar um corte aqui. Não pegou. Se eu desenhar um corte aqui atrás, não sei se dá para ver aí, fiz um corte aqui, ó. Então, com qualquer corte, se eu faço isso, eu estou abrindo o corte, vai doer mais, pode não doer no momento, mas de tanto eu ficar abrindo no final do dia, depois de um tempo, fica mais dolorido. E se eu faço isso, eu fecho esse corte, vou começar a estimular a fechar esse corte, e progressivamente esse corte vai sarando. E daqui a alguns dias, está bem melhor, a dor some, desaparece, fica bem. Tá? Então, muitos pacientes de artrose se comportam como um corte no dedo, o comportamento do problema. Tá? Por mais que tenha um exame de imagem de artrose, aquela alteração ali, mas consegue ter esse comportamento, tá, gente? Então, a artrose gosta de movimento. Então, não é adequado pegar um paciente de artrose e dizer, você só pode fazer isso e isso, não pode pegar mais peso, você não pode mais descer escada, não pode mais subir escada. Isso é o mesmo que pegar um tronco, uma corda, amarrar o indivíduo naquela corda, ou seja, ele ficar só rodando em torno daquele tronco. Isso é limitar. Tá? É muito comum pegar pacientes de artrose, senhorazinhas, idosos de artrose, que não fazem mais uma caminhada, não fazem mais nada porque um outro profissional acaba proibindo aquilo. Ele proíbe e coloca um medo na cabeça. Então tem um exame de imagem, mostra aquele problema, diz que é uma coisa grave, uma condição grave, que ele não pode fazer mais uma caminhada. Eu tive uma paciente que há 8 anos não fazia mais sua caminhada, gostava tanto de frente à sua pracinha, fazer sua caminhada. Tá? Porque foi proibida pelo profissional de fazer caminhada. Se fazer caminhada ia piorar o joelho dela, ia agravar a artrose dela. Resultado, perdeu o estímulo de remodelagem, perdeu a musculatura, perdeu a mobilidade, o joelho todo rígido, aquele joelho rígido, inchado, grosso. E muitas vezes aquele joelho começa a dar deformidade, começa a abrir. Você já viu aquele famoso cambote, começa a abrir aquela pessoa idosa que o joelho, além de inchado e grosso, ele começa a perder a capacidade até de esticar o joelho. Ele anda com os joelhos um pouco dobrados, um pouco fletidos, começa a curvar. Tá, gente? Não se faz isso. O ideal é trabalhar essa cartilagem, esses tecidos. Então, o melhor profissional que trabalha com tecido doente, ou seja, um tecido corporal com acometimento, é o fisioterapeuta. Nós somos especialistas em aplicar cargas, em trabalhar com cargas, com estímulo mecânico, em tecidos com doença, ou seja, em tecidos com acometimento. Tá? Então, quem melhor pode lidar com isso somos nós. Nós temos um estudo científico voltado para isso. Nós pesquisamos muito isso. Hoje a classe dos fisioterapeutas são os que mais investiga questão de dor, questão de problemas articulares e como resolver isso em cirurgia. Quem investiga isso somos nós. Então, é importantíssimo na artrose não deixar o indivíduo amarrado a um tronco, dizer assim. Temos que dar a capacidade dele ter um autotratamento, dele melhorar sua qualidade de vida, tá, gente? Então, a artrose precisa de movimento e não de repouso. Quantas e quantas pessoas nesta terrível quarentena, vou colocar até assim, que estão só em casa, estão só sentados no sofá vendo TV, que o joelho está travando, que o joelho está piorando, a artrose está piorando. Se repouso fosse bom para artrose ou qualquer outra dor crônica, estariam todos bem, todos curados já. Não estão piores, tá, gente? Ou estão iguais, na melhor das hipóteses, ou estão piores, tá? Então, gente, a artrose precisa de movimento, fuja de certos mitos. Degeneração articular nada mais é que um desgaste da articulação um pouco envelhecida. Tem que começar a cuidar melhor dessa articulação, tá, gente? Quem procura, encontra. Procura o que é melhor para você. Não desista da sua saúde. Você nunca pode desistir da sua saúde, tá? Não aceite certo diagnóstico sem procurar a opinião de um segundo, um terceiro profissional. Tá? A artrose tem tratamento. A maioria das artroses tem tratamento sim. Tem melhora sim, gente. Então compartilhe esse vídeo com seu amigo, seu colega. Terei satisfação em responder nos comentários. Deixe sua pergunta, sua dúvida. Tá? Fiquem todos com Deus e até breve.